Os instrumentos ópticos são dispositivos capazes de formar a imagem de objetos a partir da captação da luz, sendo possível detalhar, ampliar ou reduzir o tamanho da imagem formada. Eles podem ser classificados de acordo com o tipo de imagem final que produzem. Por exemplo, a lupa consiste em um instrumento de observação, formando uma imagem virtual. Já a câmera fotográfica representa um instrumento de projeção, formando uma imagem real. Tanto a câmera quanto o projetor são capazes de reproduzir a imagem de um objeto sobre um anteparo, representando os instrumentos de projeção. E ambos são considerados instrumentos de visão objetiva, pois possuem lentes esféricas convergentes objetivas. O projetor é composto por duas lentes convergentes, uma para o foco e outra para ampliar a imagem. E além disso, ele possui uma fonte de luz intensa e um espelho côncavo, que auxiliam na formação da imagem. O projetor forma uma imagem real, invertida e maior que o objeto. E para que o objeto seja observado de maneira direita, o slide ou o filme deve ser colocado invertido. Assim, a imagem projetada será vista normalmente. Há 3 tipos de projetores: os projetores de slide, os retroprojetores e os projetores cinematográficos. Projetor de slides. Seu funcionamento é de forma simples. O projetor possui uma fonte de luz interna, a lâmpada, que fica localizada no centro de curvatura do espelho, lentes convergentes e um espelho côncavo, que ajuda a direcionar a luz. A lâmpada é responsável por iluminar o slide, que deve ficar na região anterior ao foco da lente. A luz emitida pela lâmpada passa pelo slide e em seguida pela lente projetando a imagem do slide de forma ampliada sobre o anteparo. Para que a imagem seja vista de maneira correta, o slide deve ser posto de cabeça para baixo. Projetor cinematográfico. Além da fonte luminosa e das lentes, o projetor cinematográfico possui uma garra e um obturador. É importante lembrar que o filme é composto por uma sequência de quadros com imagens em posições diferentes, e apesar de parecer que o filme se mova, as imagens projetadas são imóveis. A explicação para isso é muito simples. A garra é responsável por puxar os quadros do filme e o obturador corta o feixe de luz no momento da troca de quadros, não havendo reprodução de imagens nesse momento. Mas esse corte acaba por não ser percebido pela visão humana, graças ao fenômeno de persistência da imagem, que basicamente consiste na capacidade da visão humana guardar a imagem por cerca de 0,5 segundos, enquanto ocorre a troca de quadro. Retroprojetor. Assim como nos outros 2 tipos de projetores, o retroprojetor também possui uma fonte de luz e uma lente convergente, mas além dela, ele também possui uma lente denominada lente de Fresnel. O retroprojetor é muito utilizado para reproduzir textos ou fotos impressas em lâminas de plástico transparentes. O objeto que será projetado deve ficar entre a fonte de luz e a lente de Fresnel. Os raios irão passar pela transparência e pela lente, convergindo em um espelho plano ou em um prisma, que irá refletir a imagem do objeto na área fotossensível. Os projetores passaram por grandes evoluções até chegarem aos projetores que conhecemos hoje em dia. Com o surgimento do fenacistoscópio, da lanterna mágica, a criação do cinemascópio, que evoluiu para o cinematógrafo, até chegar aos projetores que conhecemos hoje em dia. O fenacistoscópio foi criado em 1832 por Joseph Anthony Plateau, onde o projetor começou a ser utilizado como forma de entretenimento. Esse dispositivo possuía diversos desenhos de um mesmo objeto, mas em posições diferentes em um disco, e quando girado, a imagem parecia que se movimentava. A lanterna mágica foi o primeiro dispositivo utilizado para projetar imagens a um grande público. Ela era composta por uma vela, um espelho côncavo e por uma lâmina de vidro com desenhos que seriam projetados em um anteparo. Esse dispositivo só emitia imagens sem efeito de movimento. Cinematoscópio é uma das invenções de Thomas Edison. Consistia em um dispositivo com uma fenda onde era possível observar imagens que se moviam graças a um motor que movimentava as imagens. Cinematógrafo. Criado pelos irmãos Lumière, esse dispositivo era movido por uma manivela que permitia a projeção de imagens em movimento.